Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Vamos abordar hoje sobre importação de dados ao sistema TOTS Proteus. Então vamos lá? Vamos falar sobre dicionário de dados e como o Proteus trabalha. Vamos discutir como era feita a atualização de dados nas versões anteriores do TOTS Proteus. Vamos falar o conceito da solução atual de importação de dados, que é a Miley. E por fim, vamos importar alguns dados para exemplificar o conceito. Então vamos lá. O dicionário de dados no sistema TOTS Proteus nada mais é que um conjunto de tabelas composto por parâmetros, onde você define critérios para rotinas e módulos do sistema, perguntas, arquivos, tabelas e propriedades, onde você define os tipos de dados e os compartilhamentos. Também rotinas, que são chamadas de Store Procedure, onde otimizam a execução, e também gatilhos. Então vamos exemplificar? Então estamos aqui no módulo do configurador e vamos demonstrar a estrutura do dicionário de dados do Proteus, tá? Para quem já conhece um pouco sobre banco de dados, o Proteus ele trabalha com dicionário de dados. Então, conforme eu falei, você tem arquivos. Então, aqui tem as estruturas de tabelas e o dicionário de dados, onde eu tenho dentro de cada arquivo sua estrutura. Um ponto importante a ser frisado é a questão dessas três informações, que é a forma como a tabela vai estar disponível. No caso aqui ela está compartilhada por filial, exclusiva por unidade e por empresa. Tá? Então, o que isso quer dizer? O conteúdo dessa tabela ela é compartilhada para todas as filiais daquela empresa, no caso daquele grupo, né? No caso, grupo Thiago, e exclusivas para unidades e empresas. Tá? Então, essa informação é importante e em algumas tabelas compromete até o funcionamento se as informações não estão corretamente parametrizadas. Tá bom? Aqui dentro da tabela você tem os campos, tem as ordens dos campos, e você pode mudar essas ordens de campos na visualização do cadastro, por exemplo. Né? Então eu quero pegar esse campo aqui e deixar depois do filial. Então vou colocar 2, ele sobe lá para a segunda posição. Esses campos em vermelho são campos que não podem ser alterados. Então você não consegue mudar a posição dele. Entrando em detalhe do campo, você consegue ver o tamanho, o tipo do campo. Então nesse caso é um tipo numérico de quatro posições. Tem um formato, no caso dos numéricos a partir do momento que você preenche o tamanho decimal, ele define o formato. Se o campo é um campo real ou virtual, tá? Então você pode ter um campo que só pode ser consumido por alguma fórmula, né? Ou se não, ele é um campo real mesmo em uma tabela. Se está disponível no TOTS PDV, né? Se é um campo disponível. Basicamente é isso. Aqui informações de como vai ser apresentado e todas as línguas suportadas pelo sistema: espanhol, inglês e português. Aqui em opções você pode definir o valor padrão, você pode definir regras de edição. Então você pode criar uma fórmula que só pode ser um número de 1 a 9, e aí você coloca o método de edição. E você pode atrelar também uma consulta padrão. O que é uma consulta padrão? Uma consulta padrão é
uma lista de tabelas onde você pode linkar com o seu campo. Então, por exemplo, você tem uma lista de contratos ou grupos de clientes. Então, o que vai acontecer? Quando você clicar nesse campo, ele vai listar esses grupos de clientes para vocês poderem consultar e atualizar o campo. Validações. Você pode definir validações de usuários. Se o campo é obrigatório usado ou não, ele sempre vai ser usado, né? Só em situação de exclusão que não vai ser. Se vai aparecer no browser ou não. E quais módulos estará disponível. Você pode definir os módulos. E regras de dependência. Segurador, né, do curso estaremos abordando mais detalhadamente quando estivermos falando no vídeo de configurador. Vamos falar sobre o Miley. Em inglês, Model Integrator Layout Engine. É um motor de integração de layouts que possibilita tanto a importação de dados como a exportação de informações, utilizando as tecnologias de desenvolvimento da TOTOS. As principais características são a unidade de informações, que pode ser detalhadas como notas fiscais, pedidos, né? Você também tem a subdivisão, que seriam canais. Então, dentro de notas fiscais, você tem cabeçalho da nota, itens da nota, e adapter seriam as formas de integração. Então, você tem o tipo de adapter, que seria um exec auto, onde você executa uma rotina automaticamente. Então, o adapter seria a rotina de integração do sistema, né? E você também pode criar unidades de negócio onde você configura tanto a importação de um determinado título, como já a baixa desse título, né? Isso no mesmo layout. E todas essas integrações têm seus logs de processamento, onde você consegue entender as inconsistências que houveram em cada importação ou exportação. E você também pode usar variáveis ou parâmetros para essa integração. Então você pode ter um layout que, dependendo de uma determinada variável, pode ter tratativas e resoluções diferentes no mesmo layout. E também vocês podem agendar essas importações através do schedule. Então, muito interessante. Então vamos lá, colocar a mão na massa? Vamos falar agora sobre a ferramenta Miley, que é a ferramenta de importação e exportação de dados do Proteus. Você vai vir a Ambiente, Aceleradores, Miley. Conforme eu falei, o Fast Startup, ele está descontinuado, mas ele ainda aparece aqui no menu. A ferramenta tem 3 opções. A primeira, Layouts, onde você desenvolve os layouts. Logs de processamentos, onde você analisa as importações e exportações. E o relatório de logs, onde você consegue ter isso em formato PDF, Excel, e também consegue listar o layout desenvolvido para, por exemplo, direcionar para seus desenvolvedores externos. Então, vamos em Layouts. Então, eu desenvolvi alguns layouts para a gente otimizar o tempo e vamos importar esses layouts, tá bom? Então, vem aqui em Outras Ações, Layouts e Importação. Vou vir aqui na minha estrutura do servidor. Eu tenho o layout da tabela SA1, que é cadastro de clientes, e o layout da tabela SA2, que é o cadastro de fornecedor. Tá bom? Vou importar o cadastro de clientes.
layout importado. E agora vou importar o cadastro de fornecedor. Perceba que os arquivos são arquivos no layout XML, então trabalha com tags. Ok, layout importado. Vamos entrar aqui agora no detalhe, no cadastro de clientes. Importante notar o layout coloquei o nome da tabela, layout 01, você pode ter vários layouts para a mesma tabela, com canais diferentes, conforme eu comentei com vocês. Tem um tipo de adaptador, que é exec auto, como também tem o tipo MVC, o adapter, que é o nome da rotina, que vai fazer a inclusão no cadastro de cliente, que é o matas 030, a tabela principal, qual a ordem que vai ser utilizada, do índice, tá bom? Vamos descer aqui. Aqui embaixo eu tenho os campos, onde eu tenho algumas fórmulas aplicadas aqui. Eu tenho esse get sx enum, ele vai pegar a sequência numérica do cadastro de clientes, tá bom? E aí você tem a ordem, ó, número, código da loja, o nome fantasia, tá? Eu tenho um cadastro bem completo. Ó, o CEP, ele já respeita inclusive as tratativas de espaço, traço, tá bom? Então ele já trata isso na hora de importar. País, então tenho todos os dados aqui. Aqui em outras ações eu posso exportar em PDF, posso criar um formulário MVC, tá? Aqui em variáveis eu posso criar variáveis, conforme eu comentei, com tipos detalhados, ó, tipo caractere, data, tá? Mas eu nessa demonstração não vou utilizar. Então, maravilha, são essas características aqui. Maravilha, então vou fechar aqui. Então, para a gente poder criar um arquivo modelo para importação de dados externos, vamos em outras ações, documentação, e vou gerar o arquivo em PDF mesmo, que é um formato que eu consigo manipular os dados. Tá bom? Ele vai abrir o arquivo PDF aqui, tem algumas informações importantes, entre elas a questão do separador, que é ponto e vírgula, o formato de data, como que está apresentado no arquivo, mas o que importa mesmo é esse layout. Vou pegar esse layout aqui, vou copiar e jogar para um arquivo texto, tá bom? Vou fazer isso para todos os campos aqui. Depois disso, vamos importar esse arquivo para o Excel e vou converter essas linhas em colunas, conforme eu fiz aqui, tá bom? Peguei um dado fictício aqui e basicamente aqui você tem a estrutura, basta só linkar com a informação que você tem de origem para poder importar. Vou imaginar que só seja esse cadastro. Como que eu faço para gerar esse arquivo no formato que é aceitável no Proteu? Venho aqui em arquivo salvar como, vou selecionar o tipo TXT e vou salvar ele na minha pasta. Vai dar dizendo que não é suportado, tudo bem. Você fecha esse arquivo que gerou com a extensão TXT, tá vendo? Detalhe importante, as duas primeiras linhas são as linhas de cabeçalho, a gente vai excluir, tá? Então, vou vir agora
e vou tirar a tabulação, que na hora de exportar ele deixou, e vou substituir por nada. Agora vou tirar também o aspa dupla, senão ele vai também para a integração. Ok? Substituir, estou com o meu arquivo pronto para ser importado. Agora vamos importar esse arquivo para dentro do Proteus. Vamos agora abrir o cadastro de clientes, onde a gente vai verificar os campos chaves para preenchimento, tá? Eu deixei alguns campos genéricos, que nem vendedor, bancos, né? 2, 3, 7. Porque sem esses campos você não consegue importar, tá? Se você não tem o cadastro da transportadora já no sistema, você não consegue importar os demais clientes. Então, o pré-requisito para cadastrar o cliente é você ter a transportadora já cadastrada, então você teria que cadastrar as transportadoras, os vendedores, a conta contábil, a condição de pagamento, a tabela de preço. Então, esses cadastros são fundamentais. Vamos agora importar os cadastros a partir do arquivo txt. Então salvei na pasta data lá do servidor e vou confirmar a importação. Ocorreram erros, vamos ver o que aconteceu. Log de registro, esse aqui é o último log. DDI inválido. Vamos lá ver o que aconteceu. Vamos simular uma inclusão e vamos no campo DDI. Aqui é o DDI. Temos que cadastrar o DDI. 55, Brasil. Brasil. Vamos lá. Gerar, ok. Cancelar e vou tentar importar novamente. Vamos lá de novo. Uma pasta. Isso tudo aconteceu por conta que é o primeiro cadastro, não tinha sido feito nenhuma importação, então é provável processamento realizado com sucesso. Então acabamos de efetuar a importação do cadastro de cliente utilizando um layout desse framework que é o Mile, né? Um framework que possibilita a integração de dados de forma nativa, sem qualquer customização ou desenvolvimento. Agora o layout de importação de fornecedores, vamos em alterar e vamos analisar os campos que estão aqui. Legal. Tá. Agora vamos abrir a planilha de Excel onde eu tenho esse layout salvo, usando o mesmo método de exportação da documentação. Vem em outras ações, documentação, quero em PDF, subscrever, sim. Pego esse layout, jogo para um arquivo txt, que nem eu expliquei no processo no cadastro de clientes. E vamos abrir agora a planilha. A planilha eu tenho todos os campos aqui já preenchidos.
que eu já fiz isso anteriormente para otimizar o vídeo. Eu posso ter fornecedores que sejam o mesmo cliente, tá? Eu usei os mesmos dados praticamente. Vamos ver se todos os campos obrigatórios estão preenchidos, tá? De alguma forma. Então tem a natureza. Vou usar essa natureza aqui, 15,45. Condição de pagamento, à vista. Conta contábil, vamos ver aqui. Vou criar aqui fornecedores 1.0201.01001 fornecedores nacionais. Analítico. E vou jogar essa conta aqui lá no meu arquivo de cadastro. Então, atualizei já minha conta contábil. Os dados aqui, tudo certinho. Eu acho que é isso. Vamos exportar agora o arquivo para TXT. Ok, sem problema. Aqui é o arquivo TXT. Vamos excluir as duas primeiras linhas. Ctrl H para substituir as tabulações. E agora aspa dupla substituída. Ok, já tenho meu segundo arquivo. Agora eu vou copiar. Muito bem. Já copiei. Agora vamos. Tudo certo aqui. Vamos agora importar o arquivo do layout de fornecedor. Aparece aqui o layout, vou localizar o arquivo na pasta data. Importar, confirmar sim. Apresentou erros, vamos ver o que acontece. Provavelmente deve ser a mesma tratativa do outro arquivo. Aqui, vou deixar o arquivo aberto porque a gente já corrige. Vou aqui em logs de processamento e vamos ver o que aconteceu. A mesma coisa, o layout de data, que ele está errado. Vou vir aqui direto no arquivo e vou corrigir a data, que eu deixei errado. Data de nascimento. Então vamos lá de novo, importar o arquivo e vamos lá confirmar. Processado, olha lá. Então é isso, gente, que eu queria demonstrar, a importância dessa ferramenta em ajudar vocês nas implantações do sistema TOTUS e também em rotinas que requerem uma atualização de dados. Espero que eu tenha ajudado. Se vocês gostaram do vídeo, mande seu like, mande o seu comentário se vocês gostaram e até a próxima semana.